improvisadíssima, né, dentro de uma UTI, mantê-la viva por alguns dias. E aí a decisão de quê? De que não havia mais, não teria mais suporte. A única possibilidade de mantê-la viva era listá-la para transplante cardíaco. E foi isso que a gente fez, né? Então ela era prioridade nacional na época. E aí, mais uma vez, por que 2018? Né? Em 2018, o Michel Temer tinha acabado de sancionar uma lei que fazia com que a FAB, a Força Aérea Brasileira, teria que disponibilizar uma aeronave para esse tipo de situação, né? Então a gente viu aquilo com bastante empolgação. Ela era a primeira do país, né, aguardando devido à gravidade, ou seja, se a gente desligasse a máquina, então tivesse qualquer problema, ela não sobreviveria, né? Então eu vou contando isso no livro. E por obra, assim, do destino de Deus, né? Uma coisa que eu acho que é muito difícil de repetir, de acontecer de novo. E esse é o enredo principal do livro, por isso que esse livro existiu. Eu sei que eu pergunto, o senhor fala em milagre também, em determinado momento do livro, algo que a medicina nem sempre consegue explicar. Como é que é isso, né? Exatamente. O que é o desfecho, assim, né? Houve um acidente aqui em Linhares, ali, na via principal, né? O nosso médico que trabalhava... Esse aqui é o que passa porta do município. Isso, exatamente. O nosso amigo, excelente médico, o Dr. Marcos Vinícius, estava trabalhando. São meu amigão, assim como o Dr. Flávio, vocês estão aí, um abraço para o Dr. Flávio, Dr. Marcos Vinícius. Exatamente. O Flávio foi um grande herói nessa história toda. Ele e o Dr. Gabriel. E o Rogério também, né? E a Neia. Enfim, se for conversar, é uma infinidade de pessoas que a gente tem que agradecer, que foi muito bonito esse caso. Mas voltando então, o Marcos estava de plantão nesse dia e transportou esse rapaz lá para o Rio Doce, né? Foi a unidade hospital Rio Doce. Infelizmente, esse rapaz, ele sofreu um traumatismo crânioencefálico, né? E foi diagnosticado como morte encefálica. Era um jovem de 17 anos, né? À época. E aí ele foi internado na UTI, do lado da UTI que eu estava. Então ela estava listada para transplante nacional, não tinha nenhum órgão disponível. Esse rapaz, por obra divina, por obra de Deus, né? E por isso que não tenhais medo, né? A minha esposa sempre me falava isso, quando a gente conversava, falava assim, de todo mal que pode acontecer, Deus vai tirar algo de bom. Não tenhais medo. Por isso que é o livro. Então quando eu contava isso, de maneira muito triste, eu tinha à época um filho de 2 anos, né? Esse rapaz não sobreviveu e estava na UTI ao lado. A cirurgia começou no dia 2 de maio, que era na terça-feira. E no domingo, que foi decretado aí a morte encefálica, né? Vamos dizer assim, eu estava almoçando, como de costume, né? Almoçando no refeitório do hospital, e o outro médico fantástico também, chamado Sandro Melo, ele estava almoçando comigo, e aí a obra do destino começou a se entrelaçar. Eu contei o caso dessa paciente, ele contou o caso do paciente, e aí, o jovem, e aí deu start. Eu fiquei paralisado, não acreditei que estava acontecendo aquilo ali. E aí tinha alguns desafios. O primeiro desafio é o painel imunológico. O que significa isso? Eu preciso que o coração da paciente seja compatível com o coração, o coração do doador tem que ser compatível com o organismo da paciente. Isso é bem difícil de acontecer, tá? E no primeiro momento foi, né? E aí depois a questão da doação de órgãos também, que foi abordada. Família tem que autorizar. Exatamente, entrou em cena outro médico fantástico, o Rodrigo Tardim, que atuou de maneira brilhante nessa questão. E então a gente partiu para o transplante. No dia do transplante, a gente já tinha acionado já o centro de transplantes, né? Acaba que isso aí é vitória, né? Mas dada a gravidade, não adianta, não teria como transportar essa paciente para nenhum lugar. E aí a equipe veio para fazer o transplante. E o transplante estava marcado para 2 horas da tarde. E o que acontece? Por volta de 9, 10 horas da manhã, essa máquina que eu disse que é especial, que aguenta de longa permanência, ela falha. Então, faltando poucas horas do transplante, a gente se vê num momento crítico. E essa paciente então é levada de maneira emergencial para o centro cirúrgico, de uma maneira totalmente fora do que a gente tinha planejado, né? Saiu correndo, aquela correria, um monte de gente trabalhando porque a máquina tinha parado de funcionar, ela trombosou todo o sistema, né? E aí tinha parado de funcionar, então a cirurgia, que era para as 2, começou a ser antecipada, né? E aí, por obra de Deus, mais uma vez, tanto de empecilho, ou seja, tanto obstáculo que a gente passou, foi realizado o transplante, né? E com sucesso. E várias nuances aí no livro são interessantes, insights que a gente tem durante o livro, mas essa é a base principal aí do 2018, não tenhais medo. Não tenhais medo. Pois é, rapaz. E aí, quem não acredita em Deus passa a ver que é algo diferente, né? Exatamente. Que conspira aí no aspecto espiritual. Você tem alguma fé, alguma crença ou alguma coisa específica? Como é que é? Sim, sou católico. Católico e cristão. Cristão. Minha esposa é muito católica. Ela que me puxou. É muito evangélico. Exatamente. Isso aí juntou a fé cristã ali. Bom, aí essa história já estava anotada para virar o livro. Em 2018. 2018, exatamente. Certo. É claro que o livro é recomendado para quem pensa em fazer medicina, né? Quem é paciente, quem é médico residente, é uma experiência a ser compartilhada. E aí que vem aquela frase, né? Ser médico por si só, de nada adianta, né? A frase de José também de Mandiares, né? É que ele diz mesmo? O médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. Nem medicina sabe, né? Então é preciso ser o quê? Abrangente nas habilidades, nos sentimentos, como ser humano profissional, mas sem se esquecer do espiritual. Né? Então, o que o senhor, Dr. Dário Santucci, diria para às vezes, aquela pessoa que generaliza, em virtude desse profissional que é o médico, ter como base a ciência, não acredita em Deus? Tem gente que fala isso, médico é muita ciência, então não acredita em Deus. O que o senhor pode dizer para uma pessoa dessa? Eu queria... Uma pergunta básica, estatisticamente, qual que é a chance de algo acontecer como aconteceu aqui no Hospital de Linhares, cronologicamente, né? No mesmo hospital, compatível, com equipe, com todo mundo disposto. Então, assim, tudo conspirou a favor dessa paciente, né? É claro que a gente faz tudo por todos os pacientes, mas essa paciente especial foi um caso muito complexo e parecia que cada coisa se encaixava. E a ciência sem a fé, ela praticamente não existe, né? Não é nada, né? Exatamente. E a mesma coisa, a fé sem ciência, a gente tem até uma frase do Albert Einstein que fala sobre isso, que a fé sem a ciência é manca, né? E a ciência sem a fé
ela é cega, né? É cega. É mais ou menos assim. É mais ou menos assim. Isso é muito importante, né? E não confundir fé com fanatismo. Exatamente. Muitos itens aí nesse contexto para as pessoas. Bom, eis então esse livro. Onde encontrar esse livro maravilhoso aí, seja na internet, seja palpável? É isso aí, ele tá na Amazon, tá? Amazon. Tá no Kindle, também tá no Google Livros e tá na editora, que é o Wyclef, né? Então você pode adquirir por lá, mas a intenção do livro não é comercial. Me manda uma mensagem que eu te mando o manuscrito original. A ideia é registrar essa história que foi tão bonita, tão maravilhosa de fé, tinha que ser contada, tinha que ser registrada. Essa mensagem pode ser mandada onde? No contato?